E o Ceará vence mais uma na Série B e cola de vez no G4, né? O time alvinegro tem mais uma partida em casa que poderá definir a sua entrada no grupo dos 4 melhores colocados. Já o Fortaleza passeou em Recife e garantiu mais uma vez participação na final da Copa do Nordeste, que vai ser contra o CRB. Olha, o CRB não está para brincadeira, não. E o Tricolor já volta a campo depois de amanhã, quarta-feira, no Castelão, que promete a torcida Tricolor lotar mais uma vez para um jogo decisivo contra o Trinidense do Paraguai. Estes são os principais destaques do programa de hoje e eu vou contar com as presenças de Paulo César Norões, Renato Abreu e o nosso querido e estimado Cláudio Teran, substituindo o Graziani, que está hoje folgando aqui, mas trabalhando lá, no outro, né? E na série C e D, a coisa não encaixa mesmo para os times cearenses, né? O 13 está passeando, 5 jogos, 5 vitórias, veio aqui, derrotou o Atlético, lanterna geral da competição, sem nenhum ponto ganho, e tem mais, né? Empate entre Iguatu e Maracanã, 2-2, e hoje tem Ferroviário, amanhã, terça-feira, tem Ferroviário contra o Floresta. Esses são os times nossos, representantes nas duas séries A, C e A, D do Campeonato Brasileiro. Mas vamos começar com a B, porque o Ceará, mais uma vez, fez o dever de casa contra a Chapecoense, jogo duro, com o goleiro Richard fazendo milagres, mas o interessante para o alvinegro foram os 3 pontos conquistados. Jogo bom, difícil, mas uma vitória importante, né, ô PC Norões? É por aí. Um abraço para você, Carlos Silva. Teran, seja bem-vindo. Obrigado. O nosso Renato Abreu aqui, o Aliás, polêmico. eu notei que não era o Graziani, porque eu olhei o sapato branco, muito branquinho, né? Muito limpinho, o sapato do Graziani é verde. Então, ainda não combinou, né? Minha Nossa Senhora. Mas vamos aos trabalhos, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Dizer que foi um jogo típico de Série B, né? Série B é isso, são jogos duros, adversários muito parecidos, né? Às vezes não faz tanta diferença você ser um mandante, porque o outro time vem aí fechadinho, às vezes amarra o jogo e fica difícil. O Ceará ontem teve uma vitória que foi importantíssima enquanto resultado. Mais uma vez, é claro, o torcedor ficou preocupado com a produção da equipe durante boa parte do jogo. O primeiro tempo foi horroroso, né? A Chapecoense dominou totalmente. No segundo tempo, o Ceará conseguiu reagir e conseguiu o resultado que eu volto a dizer, importantíssimo. Na Série B, às vezes, se não der para jogar bonito, mas pelo menos ganhe, porque você tem que ir somando ponto, é um campeonato de regularidade, você precisa estar rondando ali a zona de classificação, e é exatamente o que o Ceará conseguiu. O Ceará hoje dorme aí na 5ª posição, para quem esteve lá brigando lá atrás. São os resultados. Aí, né? O Ceará na 5ª posição, aí é o resultado. Esses são os resultados. O Santos ganhou no jogo da polêmica. Perdeu no jogo da polêmica contra o América Mineiro. O Guarani empatou em casa, o Guarani não vai bem. 0-0 com o Paysandu. Nem o Paysandu vai bem também, não. O Ituano ganhou a primeira, 2-0 da Ponte, né? O Vila Nova empatou em casa com o Brusque e o Ceará fez 2-1. Ainda teremos hoje Curitiba e Operário estão jogando agora. Botafogo e Novo Horizontino também, Avaí e Goiás. Os 3 jogos hoje à noite. Amanhã teremos Amazonas e Mirassol e o jogo atrasado CRB e Sport, os dois jogaram pela Copa do Nordeste no fim de semana. Está jogando então, agora, o Botafogo é mais tarde e o Avaí mais tarde. Então o que tem que ficar de bom para essa jornada é a vitória. Porque a vitória pode ter sido difícil, pode não ter jogado essas coisas todas, mas ela garante 3 pontos ali que são importantes. E mais do que isso, a sequência de bons resultados vai te dando confiança. O time vai ganhando mais o respeito dos adversários, porque começa a acabar com aquela história de chega lá no Castelão, o Ceará não é... Melhora o humor do torcedor. O torcedor fica mais empolgado. O time vinha de uma derrota na Copa do Brasil, né? Perdeu a classificação para o CRB na quinta-feira, num jogo em que a torcida saiu revoltada, né, por causa da derrota dentro de casa, num jogo que o Ceará precisava ganhar, e isso tudo explica o público pequeno demais, 15 mil pessoas mais ou menos no Castelão, para um jogo do Ceará, que é importantíssimo. Acho que o torcedor, ele tem que... Eu compreendo a raiva do torcedor pelo resultado do meio de semana,
Mas é preciso entender que o Campeonato do Ceará esse ano, o grande objetivo é a subida. E eu acho que todo o apoio é necessário para que esse time possa superar as suas próprias deficiências, os próprios problemas estruturais, a crise financeira que está havendo lá. Tudo isso o Ceará só vai conseguir sair disso com o apoio do torcedor. Então, assim, um jogo, tudo bem que um jogo 6h30 da noite no domingo é um jogo horrível de ir, mas eu acho que o torcedor está na hora de fazer uma forcinha para poder ajudar o time, porque o Ceará precisa ser empurrado. Na sexta-feira pela manhã, eu conversava com o secretário Quintino Vieira e falava, por que um jogo desse não é no PV? Aí ele, na oportunidade, ele me disse, olha, perfeitamente cabível, porque esse jogo não vai passar de 15 mil pessoas. Passou bem pouco. Mas aí diga-se de passagem que o Ceará queria jogar no PV, mas por conta do show do Whindersson Nunes, que foi no sábado à noite, não tinha condições de realizar. Aliás, é bom saber como é que anda o gramado do PV. Pois porque foi todo coberto com aquela chapa. Coloca aí a classificação da Série B para eu chamar o Renato Abreu, que eu quero... Olha aí a importância de 3 pontos. A competição de 3 pontos, Renato, ela é interessante porque uma vitória, né, tira o time lá. O Ceará esteve na zona de rebaixamento há 2 semanas. Hoje está colado aí em 4º lugar. Claro, o Sport tem em quinto. O Sport tem um jogo a menos contra o CRB. E o Goiás também. E o Goiás também. Mas é uma colocação que enche de esperança. Está brigando, né? Está brigando. O importante já está por ali, brigando. Renato, agora, futebol, você falava antes da gente começar o programa, que ele é fascinante pelos detalhes. O Ceará levou o primeiro gol, e em seguida a Chapecoense teve chance de fazer 3-0. Teve uma bola do Foguinho no travessão, que ele deu encobrindo... Foguinho é aquele jogou no Ferroviário. Exatamente. Ele encobriu o goleiro e acertou o travessão, e logo em seguida teve um chute de fora da área, que o goleiro Richard defendeu para frente, o cara vinha na corrida, pegou de frente, encheu o pé e o Richard, em puro reflexo, esticou o braço e tirou. Quer dizer, ali poderia ter sido o fim dos sonhos do Ceará de conquistar 3 pontos, né, Renato? A vitória no campeonato de 3 pontos está explicado, né? Quer dizer, semana passada, a gente comentando aqui, eu falava que o Ceará teria que fazer os 6 pontos desses 2 jogos que ele iria fazer aqui. Já fez os primeiros 3 pontos. Foi difícil. Mas vai ser difícil. Não tem jogo fácil. Né? O Santos já perdeu a segunda também. Fala esse negócio de fair play, mas eu tenho uma visão muito particular daquele lance do Santos. Eu acho que se o goleiro do Santos vai bater um tiro de meta, escorrega, tropeça, torce o tornozelo e cai, e ele toca na bola, que a bola está em jogo, e o cara se aproveita e faz o gol, aí eu acho que não, aí valeria esse fair play. Mas o goleiro do Santos tentou dar um drible no jogador do América Mineiro. Se ele fosse mais preventivo, ele tinha chutado a bola para a lateral, não tinha acontecido nada. Ele foi dar um drible, torceu a perna, ficou pulando igual um saci, e o cara do América fez o gol. Sinceramente, eu não vejo aquilo como um lance de fair play, fizeram umas celeumas. Mas tem o próprio jogador Não vejo isso, não. O próprio jogador do América, o Juninho, ele foi muito feliz. Ele disse, olha, a gente aqui vive cobrando fair play das pessoas, agora mesmo citou até o problema do Rio Grande do Sul, das enchentes, toda a solidariedade aos clubes gaúchos, e na hora que a gente teve a oportunidade de mostrar, fazer fair play, nós não fizemos. Eu achei muito... Eu sei, mas eu sinceramente, eu não vi o lance como fair play. É uma posição minha, enfim. Mas aí, de momento é muito difícil, porque o cara não pensa na hora. Deu ali a bola, ferrou. Tá ali, o cara, ele estava na disputa da bola, é diferente. Repito, se o cara for bater um tiro de meta, tropeçar e cair, ficar a bola ali a mexer, aí tudo bem. Mas ele tentou dar um drible no jogador. Estava na disputa de bola. Alguém botou na rede social que é interessante, viu, em cima disso, que é interessante essa cobrança. Porque tudo tem 2 lados. Aí o cidadão fez uma pergunta acho que foi no Twitter, lá, antigo Twitter, ou foi no Instagram, ele disse, estamos falando aí que o jogador deveria ter tido fair play. Agora imagina o seguinte, se o jogador, o atacante, vai para o lance do gol, dribla o goleiro, e quando vai concluir, ele se contunde e perde o gol porque cai, não consegue fazer o gol. O outro time vai lá e faz o gol por ele, por fair play. Então não vai. Porque estavam cobrando que a gente fechar. Não, mas eu quero falar no Ceará. Não, você vai falar, mas eu queria ouvir sobre o lance, o Teran.
Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Carlos Silva. Olha, eu tenho a tendência de concordar com os dois, né? Com o Renato e com o PC, mas avalio o seguinte: nós queremos fair play no país da catimba. Então, é muito complicado, porque o Brasil é um país, por exemplo, o Clodoaldo fez uma carreira como grande jogador, mas como um grande catimbeiro, né? Quantas vezes ele simulou um pênalti que não era? Se fosse hoje com o VAR, ele seria expulso em muitos jogos, né? Porque tinha lances do Clodoaldo... Ele não faria, porque tinha um VAR. E não faria porque tinha o VAR, né? Bom, nós temos o Neymar, que talvez seja o ícone da catimba, né? Um jogador importantíssimo, um jogador mundialmente famoso, e que quantas e quantas vezes, com toda essa tecnologia digital que existe, e ele simula situações que depois são desmascaradas e tal. Então, eu acho que, de alguma maneira, talvez o jogador não tenha realmente pensado ou tenha levado em consideração que a situação era grave. Era muito grave. Gerou toda uma polêmica, porque qualquer coisa hoje em dia no futebol gera polêmica, sem dúvida gera muita polêmica, mas eu acho que no final das contas, bom senso sempre é necessário. O futebol é muito viril, é de muito contato, existe uma pressão muito grande nos jogadores por essa coisa de 3 pontos. Quantos são os casos de goleiros, como por exemplo, nós vimos o Cássio sair do Corinthians, com toda a história dele no futebol, porque uma parte da torcida do Corinthians culpa o Cássio pelos insucessos, pelos fracassos do Corinthians, quando o Cássio é um herói, na verdade, da história do Corinthians. Um jogador que no dia que ele parar de jogar, ele vai ser lembrado pelo que ele fez de bom pelo Corinthians. Então, diante de tudo isso, eu somo isso tudo para levar em conta o que faltou nesse lance, Carlos. Agora, Renato, e o jogo do Ceará? Bom, o jogo do Ceará foi importante a vitória, né? A gente estava, semana passada, a gente estava falando exatamente sobre isso, que o Ceará faria 2 jogos em casa, que ele precisaria ganhar exatamente para ficar perto da zona de classificação. Porque esse campeonato de Série B, como disse o Paulo César, os jogos são muito difíceis, são muito parecidos, são muito equilibrados, os times são muito, mais ou menos do mesmo tamanho, não tem ninguém sobrando muito. Verdade. Mas, se você observar a tabela, se botarem a tabela aí para a gente ver, Coloca já aí tem muito novamente a ponto. Olha classificação. como é que está aí, ó, a tabela. Ó, 15, 15, 14, 12, 12... 11, 10, quer dizer, e o Ceará subiu para 12. Agora, brigando lá por cima. Por isso. Agora, com um jogo a menos atrás do Ceará. Tem o 10 Sport. times. Tem. Não, mas eu estou dizendo que 8, pode alcançá-los. Que pode alcançá-los. Tem o Mirassol, um jogo a menos, pode ultrapassá-lo ou alcançá-lo. O Avaí também, um jogo a menos, e o Operário. Por isso é importante os 3 pontos, né? Porque se o Ceará não faz 3 pontos, negócio de empate não vai levar o Ceará a lugar nenhum na Série B. Como o objetivo do Ceará é buscar a classificação, ele tem que ficar ali. Ele está em 5º hoje, pode até cair uma posição e tal, mas o importante é que ele vai jogar o próximo jogo em casa, com o Curitiba, visando 3 pontos, para fazer 15 pontos e continuar na briga. A briga titânica vai ser a cada rodada. Em cima do que você acabaram de falar, olha o equilíbrio na parte de baixo da tabela. Pronto, exatamente. Aí vai ser uma briga lá embaixo para quem vai morrer. E o Ceará, aí se posicionando bem. Agora, e um detalhe interessante. Ano passado, o Ceará não chegou nem a ser 6º. O Ceará está com uma campanha com rendimento melhor, isso é bom. Tudo bem, o time claudica, ok, mas eu já assisti muitos jogos da Série B que eu não estou vendo também nenhum time sobrando. Estou vendo nenhum time sobrando, nem mesmo o Santos, que teoricamente deve ser o campeão, mas mesmo o time do Santos não sobra não. Claro, tem camisa, tem mais estrutura, etc, etc. Mas eu acho que não tem nenhum time sobrando. O Ceará precisa ganhar os seus jogos, principalmente em casa, porque a Série B não tem muito milagre não. Ganha em casa e belisca uma vitóriazinha lá fora, um pontinho lá fora, mas ganha em casa. Faz o dever de casa. Se fizer isso, Carlos, o Ceará vai ficar brigando ali, 4º, 5º, por acolá, e na reta final, quando tudo se define, aí ele está em condições de brigar por uma das 4 vagas que sobram, que é o objetivo. Esquece a Copa do Brasil, já saiu fora da Copa do Brasil, tudo bem pelo dinheiro, mas eu acho que foi até bom para o Ceará, para ele focar em Série B. E não pode reclamar de Copa do Brasil, não, porque o CRB mostrou do que é capaz, né? O pessoal está reclamando, perder para o CRB tirou o Bahia, vai fazer a final do Nordestão. O milionário time do Pois é, o time do Bahia, né, com toda a pompa e circunstância, dentro da Fonte Nova, lotado, 40 mil pessoas dentro do estádio, e o CRB, humildemente, levou para um 0-0zinho e foi para os pênaltis e comeu o Bahia, e vai fazer a final com o Fortaleza, que também é um jogo duro. Fortaleza
Tenha muita atenção Isso é nesse depois. jogo, mas é só depois. Eu quero chamar a atenção para a tabela, Carlos, vou aproveitar aqui o gancho do Renato, porque olha só, a tabela, se a gente fizer até esse momento aqui, né? Porque a gente está no começo ainda da Série B. Mas olha só, os 3 primeiros colocados são os 3 maiores, ou pelo menos aqueles que têm o investimento melhor para fazer E que em na tese Série B. vão subir, né? Exato. Olha só, Santos, América Mineiro e Goiás têm uma estrutura financeira superior à de boa parte dos outros clubes que estão na disputa. E esse ano está mais difícil. E está faltando, olha só, Renato, o Curitiba é outro time que investiu bastante e ainda não rendeu o que deve render nessa competição. Então aí eu quero me ombrear com você, porque realmente o equilíbrio é uma marca da Série B. É preciso jogar, é preciso pontuar. E tem outro detalhe, eu acho que o PC acertou também aqui muito no que diz em relação à torcida. Eu acho o torcedor do Ceará muito impaciente com o time. Ele tem que apoiar mais, ele tem que até se mirar na torcida do Fortaleza. O Fortaleza saiu da Série C com muito sofrimento depois de 8 anos, porque a torcida não abandonou o seu time. A torcida lotava estádio em qualquer situação para apoiar o time. O Ceará, ele precisa muito da compreensão do seu torcedor, porque ele nem tem toda essa estrutura, pelo contrário, tem conselheiros aí dando entrevista e criticando bastante a atual diretoria, tem muita oposição Teve confusão interna, de né? conselheiro agora. Pois é, e no final o time está dando resultados. Em campo pode não estar brilhando, mas é como você disse, Renato, qual é o time que está voando na Tem Série nenhum B? sobrando. Não tem esse time, né? Tem. Não, e bom lembrar que é um campeonato tão equilibrado, a gente lembrar ano passado, no primeiro turno, você tinha o Juventude brigando para não cair. Você tinha o Atlético Goianiense lá embaixo, os dois subiram. Exatamente. Tem os dois subiram. Então, para você ver como é um campeonato de longo prazo que tem que ter regularidade. Ontem a gente estava fazendo E Carlos, olha, o Ceará está colocando no grupo aí, ó, com esporte, América Mineiro, Goiás Tem e o Santos. Pronto. 5 camisas poderosas Pronto. do primeiro ao quinto. Então, quer dizer, se o Não, eu vou. Ceará se posicionando sempre por aí, é importante para ele brigar por uma vaga. Pode ser que mude, porque Sim. o campeonato, Claro, o segundo turno, às vezes, é totalmente diferente do primeiro. Mas eu acho que ali, até a 10ª posição, todo mundo vai brigar ali em cima, viu? Eu não desprezo quem está lá na segunda fila, não, cara. Porque O Curitiba isso tem acontece. história, o CRB tem um time aí jogo que a dá uma menos. engrenada. O CRB pode ir para 11 pontos. É isso que eu estou falando. né? Rapaz, é um campeonato que chama. O Sport, por exemplo, está em 4 lugares. O Sport passou o campeonato do ano passado todinho no G4. No G4. Foi. Aí na reta final perdeu e É caiu. verdade. Agora, um detalhe, Roteirão. Ontem eu estava, a gente estava com a fraternização lá no condomínio, aguardando o jogo do Fortaleza, e tinham 2 amigos catarinenses, de Chapecó. Chegaram lá todo de camisa da Chapecoense, e quando foi 3 horas, 3 e pouco, eles saíram e foram para o jogo. 5 horas, digo, melhor. Aí, a gente brincando com eles, rapaz, essa Chapecoense, aí o Daltro, o gaúcho, disse, rapaz, Chapecó, a única coisa boa que tem é porque separa o Rio Grande do Sul do resto do país, tudo. Eles disseram, não, aguarde, que nós vamos dar sufoco nesse Ceará. Perderam, mas deram sufoco. Não, e tem um detalhe, eu acho que foi o melhor jogo da Chape que eu vi aqui, porque a Chapecoense, justiça seja feita, mesmo quando ela teve times até melhores do que o atual, ela nunca foi bem contra o Ceará. verdade. Não Mas tem. ano passado ela ganhou do Ceará aqui. Mas ano passado ganhou, exatamente, ganhou do Ceará aqui. E nem tinha um time que o time não acabou não Pelo conseguindo. contrário, estava brigando subir. lá embaixo. Pois é, e ganhou do Ceará aqui. Dessa vez foi um jogo muito mais difícil, um jogo muito mais renhido. O time da Chapecoense também é um time que eu vejo que ele tem condições de ir um pouco mais além. Concordo que eu acho que esses times que estão na primeira parte da tabela, tem times aí com todas as condições de subirem mais. E o Curitiba, olha, Curitiba, Ponte Preta, Novo Horizontino, são times que também eu vejo futuro, que podem efetivamente deslanchar na competição. Tem um detalhe, como o Ceará agora só tem Série B, o Mancini tem mais tempo, Carlos Silva, de focar e melhorar o time. Exatamente. Ele precisa proteger melhor o time do Ceará. O time do Ceará é um time que é muito exposto. Eu acho que ele sofre muito. O Graziani até disse. Tem um baita goleiro, Você pode ver as estatísticas do Ceará. O Ceará é um time que toma muito gol. Então, isso que significa dele. Ele até cria, propõe jogo, mas ele sofre demais. Então, é preciso ter mais equilíbrio, ter mais proteção. Para isso, o Mancini vai ter tempo agora para buscar algumas soluções até a tal da janela, porque não adianta. Enquanto a Mas janela... olha, Terão, o Renato... Ele até está botando esse pessoal da Paulo César. base e eu gostei dele de Uma experimentar. das coisas que se critica mais no futebol brasileiro é o excesso de jogos. Eu já vi treinador de times da Série B
reclamando que o time está jogando pouco, não está pegando o ritmo, está faltando o ritmo. Quer dizer, quando não tem tempo para treinar, eles reclamam porque o time não treina, só jogando. Aí, quando tem espaço para treinamento, eles reclamam porque o time não está jogando, falta pegar ritmo. No caso do Ceará, não pode reclamar, tem que aproveitar que tem tempo para treinar e melhorar o rendimento do time, porque o resultado foi muito bom, mas o time ainda precisa melhorar o seu rendimento. Agora, é pegar o resultado, os 3 pontos foram importantes, né? Dar mais confiança e engatar aí uma sequência, ganha do Corinthians. Eu até quero propor uma pergunta aqui para o PC, para o Renato e para o Carlos Silva. Ele foi bastante xingado pelo torcedor. Porque a torcida do Ceará está passando dos limites também. Né? Ele tem uma pergunta. A impressão que eu tenho é que o Ceará joga melhor fora de casa do que em Sem casa. pressão, né? Eu não sei se é uma impressão que eu tenho, porque eu já vi jogos do Ceará fora de casa, jogos em que o Ceará foi mais consciente na defesa, foi mais propôs muito mais o jogo. Tem jogos que o Ceará malogrou em casa, até pela covardia do time, de recuar demais. Eu acho que a pressão da torcida também, a cobrança da torcida também atrapalha o psicológico do jogador. Ou não, pessoal? Carlos Silva, eu vi que o torcedor do Ceará pedindo a cabeça do Mancini porque caiu da Copa do Brasil. Tenha santa paciência. Não trocar o treinador. Eu acho assim compreensível o estado de ânimo do torcedor. É bastante compreensível. O torcedor é emoção, o torcedor não é razão. Ele está ganhando, ele está muito feliz, está perdendo, ele acha o pior do mundo. Então, eu acho assim que a gente não pode imaginar que o torcedor vai ser aquele cordeirinho lá, que vai estar lá só para bater palma. Não vai. Mas tem que ter as horas, né? Aqueles momentos que você critica e os momentos que você apoia. Você não pode, no meio do jogo, estar vaiando, você está jogando contra. Né? Eu acho que ainda é um momento em que todos os recentes fracassos do Ceará, eles meio que vêm para cima tudo a cada derrota, a cada percalço, né? Mas tem que entender que é assim, o caminho de volta é tortuoso mesmo, porque você teve muitos problemas, a queda de receita, a desorganização administrativa. Mas ganhou o campeonato cearense, rapaz. A confusão interna do Ceará. A confusão interna do Ceará. Já pensou se o Fortaleza fosse hexa? Não vamos esquecer. É só que eu acho que aumentar a crise. Só para concluir o que você perguntou, eu acho que os problemas do Ceará, os piores problemas do Ceará, estão internos. A confusão entre os conselheiros, as brigas, a confusão com o torcedor, tudo isso atrapalha o próprio time. Então tem que buscar. Eu acho que o maior problema do Ceará hoje, eu já disse aqui nesse programa e vou repetir: o Ceará hoje carece de uma liderança, que o Ceará sempre teve uma liderança forte, capaz de acalmar todo mundo. Peraí, gente, vamos aqui. Vamos aqui, todo mundo. O Ceará não tem essa liderança hoje. O Fortaleza passou muito tempo sofrendo porque também não tinha essa liderança. Ele veio ter essa liderança com o Marcelo Paes. Que é uma unanimidade. Mas é fácil ter liderança quando está ganhando. Claro, mas aí você tem que aproveitar os bons períodos para fazer o crescimento. Essa vantagem que o Fortaleza teve com o Marcelo Paes, porque ele aproveitou, está ganhando, pois vamos aproveitar e crescer enquanto está ganhando. Não é só ganhar e comemorar, investir em estrutura e tal. O Ceará teve melhor do que o Fortaleza, até um tempo atrás. O Ceará está numa situação muito melhor, mas esqueceu de crescer. E tem um detalhe também, ó, a tabela que a gente estava analisando e olhando para ela aqui agora há pouco, mostra que essa competição é altamente difícil, ou seja, fácil de subir não é para ninguém. Você tem que jogar, tem que competir, tem que pontuar, porque senão... Cara, se você pegar aí, eu não sei de cabeça, mas eu tenho a impressão que o Ceará já disputou a Série B, eu acho que umas 15 vezes no mínimo. Acho que o Ceará já disputou. Ele só subiu 2. Ele perdeu para o CRB. Ele era o campeão da Série B, mas passou... porque passou um tempo agora. Na Série A ele perdeu para o CRB. O Ceará jogou, acho que... Eu não tenho um número exato, mas acho que por volta de 15 vezes ele jogou na Série B. E ele só subiu 2 vezes. Sim. Então, isso mostra como é difícil. O campeão da Série B hoje é o CRB. Na verdade, 3, porque teve aquela de 93 que subiu quase todo mundo. Inclusive o Fortaleza foi junto. Sim. Também, que foi aquela virada de mesa para salvar o Grêmio. A boa notícia é que o presidente da CBF disse que não vai ter mais virada de mesa. Nós vamos já falar sobre isso, inclusive eu estou apurando uma notícia, porque terminou o primeiro bloco aí. No segundo bloco, nós vamos falar sobre essa questão levantada pelo Renato agora e também sobre o Fortaleza. O Fortaleza que está... liderando a Sul-Americana, está na final da Copa do Nordeste e não vai tão mal das pernas na Série A. Já, aqui no segundo bloco do Plenário Esportivo.
Estamos de volta com o Plenário Esportivo aqui na TV Assembleia e na FM Assembleia, ao lado de Paulo César Noronha, Renato Abreu e o Cláudio Teirã. E neste segundo bloco nós vamos falar sobre o Leão. O Leão foi à ilha e Qual dos passeou. leões? O Leão que engoliu o outro ontem lá em Pernambuco. Para ver o Lion. É. Porque o outro é o Leão. O é Lion é coisa do Caio Alexandre, né? Não, Inclusive hoje deram... Não implique, não. Teve muita gozação em cima dele hoje. Mas foi realmente um vareio de bola do Fortaleza para cima do Sport. E olha, ficou de bom tamanho para o Sport, porque o Fortaleza poderia ter metido de 6 ou 7, viu? As chances foram criadas, uma o goleiro salvou, outra o atacante desperdiçou, mas a realidade é que o Fortaleza fez talvez a sua melhor exibição do ano. Eu digo, talvez, não, com certeza. Teve aquele jogo aqui contra o Boca, que foi uma belíssima exibição. Agora, mas Carlos, ontem... deixa eu aproveitar. Eu vou começar com você. Ontem foi um primeiro tempo primoroso. Destaque para o segundo gol, que é o lançamento do Pochettino, Que tá cruzando toda a área, que está jogando demais. O Vojvoda acertou na posição agora, colocando ele naquela posição. E a dominada de calcanhar, puxando a bola para frente na posição de bater do Moisés, para mim, a plasticidade maravilhosa nesse lance. Ô, Renato. Sem dúvida. Só um minutinho, um recortezinho, só para... a Fórmula 1 fez uma bela homenagem ao Ayrton Senna. Eu fiquei muito tocado com a homenagem, inclusive a vitória do Leclerc foi boa porque impediu que o Verstappen batesse o recorde do Ayrton Senna em pole position, o Senna que é o rei de Logo Mônaco. aonde, né? Logo em Mônaco, que ele é o rei de Mônaco, o maior vencedor de Mônaco, etc. E o segundo colocado, que quebrou a dobradinha da Ferrari, estava com um capacete verde e amarelo com o nome Senna atrás. Muito legal a homenagem que a Fórmula 1 fez. E teve um acidente lá terrível, mas que bom que os carros de Fórmula 1 hoje são seguros. Agora, sobre o jogo do Fortaleza... Precisou morrer um bocado de jeito. Exato. Inclusive o nosso Senna, né? Inclusive o nosso Senna. Infelizmente. Mas sobre o jogo do Fortaleza, duas questões. O futebol é uma coisa fantástica. Eu estava conversando aqui fora do ar, aqui, a gente batendo um papo. No meio de semana eu assisti Bayer Leverkusen e Atalanta. O Bayer Leverkusen era favoritíssimo, 51 jogos invicto, não perdeu para ninguém, ganhou a Bundesliga, desbancou o Bayern de Munique, o melhor alemão na temporada, vai ganhar. Tomou de 3-0 do Atalanta. Com um meio de campo formado por 2 brasileiros. O Ederson, ex-Fortaleza, que vem para a seleção, e o Felipe Anderson, que foi contratado pelo Palmeiras. O futebol tem essas coisas Veja bem, o Ceará caiu da Copa do Brasil, quiseram tirar até o Mancini. Aí o Ceará vai e ganha a Chapecoense e aí sobe na pontuação. É como são as coisas do futebol. O Fortaleza perde a chance de seguir na Copa do Brasil, porque jogou melhor, mas não conseguiu ser efetivo. Fez 3 gols, mas tomou 3, vai para pênalti, perde do Vasco da Gama. E aí, o pênalti de novo, o fantasma, tal. Aí o Fortaleza consegue um triunfo num jogo que eu acho que não era para ter sido realizado lá no Recife. Eu acho que esse jogo, eu vou continuar mantendo meu pensamento. Eu acho que marcar esse jogo para o Recife mostrou, quer dizer, primeiro que a Federação Pernambucana tem muita força política, porque depois do que se fez lá, o bom senso mandaria que o jogo não fosse lá. Foi lá e foi com o torcedor dentro do estádio, porque eles diminuíram a punição do esporte para permitir a volta da torcida do esporte. Isso é inaceitável. Eu tenho que fazer esse desabafo aqui. Não é porque o Fortaleza ganhou de 4-1, que ele está aí, o Fortaleza se vingou. Não, se vingou. O jogo não era para ter sido no Recife. Para punir o esporte e os marginais travestidos de torcedores que fizeram aquela agressão que já estão sendo colocados ali em Liberdade, que é coisa do Brasil, né? Infelizmente. Então, eu acho, primeiro, o jogo não era para ter sido lá. Não era. Era para ter sido outro canto. Para preservar, inclusive, a integridade dos jogadores de Fortaleza e para mostrar que, se você fizer, você recebe a reprimenda. E não ficar em impunidade como ficou a cara mais uma vez, né? O esporte fez, aconteceu, o esporte não. O torcedor jogou. Sim, e o jogo? E aí, no jogo, brilhou o Moisés, né? E aí ninguém pode tirar o Moisés, ele estreou, né, com a camisa do Fortaleza. Porque, Carlos Silva, vamos analisar o jogo. O Fortaleza foi 1-0. O Vojvoda monta o Fortaleza numa estratégia de jogo de reação, contra-ataque. O Fortaleza fecha bem, espera o Sport vir e vai no contra-ataque. E daquele contra-ataque veloz, fazia muito tempo que o Fortaleza não mostrava. Uma velocidade, um lançamento mais bem calculado. A bola do Pochettino que você falou foi um lance assim de cinema, né? E o
Moisés estava numa tarde iluminada. Ele faz 1-0, quando ele faz 1-0, o Barleta podia ter empatado o jogo também. Você vê o que é o futebol? O Barleta estava sozinho, ele e o goleiro. Chutou em cima do goleiro. Mais uma vez o João Ricardo também brilha. O goleiro cresceu, mas ali eu acho que é demérito do atacante, porque se ele desloca, o goleiro não tem como pegar uma bola daquela, não. Como inclusive o Moisés deslocou o goleiro no outro lance, muito parecido. Foi. O goleiro do Sport saiu e o Moisés deslocou. Porque quando você desloca, o goleiro sai, mas o cara tá com a bola no pé, tá com o gol escancarado. Então, eu acho que se o Barleta empata, o jogo mudava? Podia ter mudado. Mas aí é que tá a história, não empatou. O Fortaleza faz 2 horas. O Fortaleza fez 3-0 com 20 minutos de jogo. Está liquidada a fatura. O Fortaleza termina o primeiro tempo com 4-0. O jogo estava completamente liquidado. Quer dizer, aí o Sport volta para o segundo tempo, cria algumas oportunidades. Mas é muito difícil, até né? porque houve o relaxamento acomodação. do Fortaleza, já pensando na decisão de quarta-feira. Não dá para 4-0 você pensar. E o time do Fortaleza não é um time bobo, é um time de jogadores experientes. É um Manter time... o mesmo ritmo do Não, primeiro e é um tempo. time que o Vojvoda mexeu para segurar mais. Então eu acho que foi uma apresentação que salta aos olhos, né? Quer dizer, o Fortaleza se apresentou bem, ganhou a condição de ir para uma final, quebrou um tabu que o Fortaleza nunca tinha ganho do Sport no Recife pela Copa do Nordeste. Não, pela Copa do Nordeste não. Ele ganhou pelo Brasileiro. Ele ganhou pelo Brasileiro. Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza quebrou esse tabu de nunca ter ganho do Sport lá no Recife. Nem na ilha e nem na tal da arena lá e tal, e tal. Então, quer dizer, mandou o tabu para o espaço, está na final, né? E não vou pensando que é fácil, não. Eu sei que... Decisão dia 5 e 9. E a decisão, o jogo lá no Rei Jogo, Pelé. o segundo jogo lá, o primeiro aqui. Significa- Fortaleza tem que fazer o Tem que dever fazer de o casa, resultado. porque esse time é forte lá dentro do Rei Pelé. E o CRB não é melhor do que o Fortaleza, não é. Não vamos aqui também ser hipócrita, não. O Fortaleza tem mais time, tem mais elenco, tem tudo. Agora, é um time enjoado, esse time do CRB. Bem montadozinho. Ele é humilde na sua perspectiva de jogo. Ele sabe que não pode encarar o Fortaleza e ele vai aqui buscar um golzinho, um empate, tentar complicar a vida do Fortaleza, que precisa fazer o dever de casa. Agora, Mais méritos ao CRB, que está na final por méritos. Tirar o Bahia dentro da Fonte Nova não é brincadeira, não. Méritos do Fortaleza, Exato. 4-1, indiscutivelmente. Né? agora, antes do jogo da rodada anterior, se todo mundo fosse dar palpite, que a final seria Bahia Sim. e Fortaleza, né? Eu teria apostado Bahia. Eu Fortaleza. também errei nessa. Agora, Teran, engraçado, teve um lance lá do Pedro Rocha, que no futebol do salão, o Falcão fazia muito aquilo. Dar um chapéu, Lambreta. E os caras do esporte partiram para cima Mas é porque dele. já estavam perdendo de 4, dentro de casa. Acharam que era humilhação, né? Que eu acho que foi até recurso ali. Foi até recurso porque o Ele menino tava deixou a sem onde bola, passar, o menino exatamente. deu o passe e saiu, o Pikachu. Aí ele foi lá correndo, quando o cara chegou em cima, ele deu a lambreta. Agora, Teran, não foi esperava pra esse desmoralizar, placar tão não. elástico? Não, eu não foi de esperava, jogo, né? mas ao mesmo tempo, Carlos Silva, é preciso reconhecer que essa vitória foi uma vitória da estratégia. Porque o Sport, no meio da semana, tinha feito um jogo muito bom contra o Atlético Mineiro. Verdade. Ele Ganhou. Inclusive, ele ganhou o jogo, mas não ficou com a vaga. Não Né? O levou, Atlético mas ganhou. levou a vaga. Mas ele jogou muito bem. Isso, eu acho que deu ao Sport uma segurança, mas levou o Vojvoda a fazer uma coisa que o Vojvoda é criticado muitas vezes e é acusado de não fazer, como, por exemplo, contra o Ceará, não se preparou bem para enfrentar o Ceará. Muitos críticos dizem isso. Ali, o que a gente percebeu foi que o Vojvoda fez uma estratégia apostando que o Sport viria verdadeiramente para cima. O Sport estava motivado, o Sport tinha a sua casa a seu favor. Existe uma rivalidade que é muito antiga e que é tradicional entre os times daqui e os times de Pernambuco. Então, havia vários fatores que aparentemente poderiam beneficiar psicologicamente o Sport. E o Vojvoda, ao escalar o Pikachu e ao escalar o Moisés, ele fez uma aposta na reação do Fortaleza, uma reação em velocidade. E aí, o que a gente viu em campo? A gente viu o Moisés, como bem colocou aqui o Renato, até fazendo a ironia, mas uma ironia muito acertada, de que o Moisés estreou. Porque Estreou bem. porque o Moisés não estava jogando como a gente viu ele jogar ontem.
desde que ele voltou para o futebol cearense, ele não tinha dado a exibição segura que ele deu, aquele drible seco que ele dá, aquela maneira como ele se enfia entre 2 ou 3 defensores. E é uma como coisa conduz muito... a bola em velocidade também, E muito, né? ele consegue conduzir a bola num curto espaço de tempo. Então, assim, quando o Fortaleza marcou o primeiro gol, ele contribuiu até para gerar a óbvia reação do Sport, que foi para cima para tentar empatar. 2-0. Mas o terceiro gol, para mim, o Sport começou a morrer ali. Porque aquele terceiro gol, diante de uma plateia daquela, de um estádio lotado como estava aquele, deu ao Fortaleza o senhorio das ações, né? O Fortaleza passou a tomar conta mesmo do jogo e só não fez mais porque, de alguma maneira, faltou precisão para ampliar até o marcador. 4-0 no primeiro tempo foi, assim, um placar acachapante, Chocolate. né? Como a gente nunca, vamos dizer, a gente nunca imaginou que seria tanto, né? Ô, PC Noronha, agora, a frieza e a visão de jogo do Lucero no passe para o gol do Hércules, hein? Não é a primeira vez, né? Deu uma de meia, aqueles meia habilidosos. Ele tem feito boas jogadas nesse sentido. É um jogador meio duro, né? É um centroavante meio durão, é mais de concluir do que de participar ativamente da jogada. Mas aqui acolá ele tem acertado. Ele fez a jogada do gol dele lá contra o Vasco, que a jogada começou e terminou com ele, né? E eu acho assim, cara, o jogo de ontem, eu não sei se essa vitória contra o Atlético fez mal ao Sport, porque elevou assim, a confiança a níveis, eu diria, até irresponsáveis. Porque o Sport foi de tal forma para cima do Fortaleza, achando que o Fortaleza não ia ter condição de reagir. E ele deu o que o Fortaleza queria. A estratégia do Vojvoda. Porque ele não foi. Porque você pode, por exemplo, o Fortaleza fez desde o começo do jogo, e aí foi o pulo do gato do Vojvoda, foi de tirar um pouco do ânimo do Sport e indo para cima. O Fortaleza marcou alto, marcou lá, tomou 3 bolas logo no começo do jogo ali. E o meio-campo funcionando. Isso. Né? E depois que ele faz o primeiro gol, aí é que o Sport endoidou mesmo de ir para cima, e o Fortaleza continuou matando a jogada no meio. As bolas roubadas por contra-ataque não foi bola da defesa, não, foi do meio. Foram os volantes roubando a bola e armando rapidamente para os atacantes. E o lateral direito do Sport, que é um excelente jogador, eu ia chegar joia. O Pedro Lima. Tivemos notícia dele em João Pessoa hoje, procurando o Moisés. O Pedro Lima é um excelente jogador, mas um ala. Ele não é um lateral, ele precisa... Aí falhou o Mariano Sosso, que é o bom técnico do Sport, vem fazendo um bom trabalho, mas ele falhou principalmente quando ele não olhou para o adversário. A cobertura. Porque como é que você deixa um lateral como o Pedro Lima, que é um jogador de apoio, sem uma retaguarda para tomar conta do Moisés? O Moisés passou por cima, assim, de... PC, me permite só o Ralf de Carvalho, eu estava ouvindo a Rádio Jornal. Eu gosto muito de ouvir a rádio de lá. O outro lado, né? E o Ralf de Carvalho disse exatamente o que o PC diz assim, menino, avisa o treinador do Sport que esse é o Fortaleza. E esse treinador está há 3 anos e o Fortaleza voltou a jogar o futebol que encantou o Brasil. Dá uma fechada aí para ver se segura 2-0 e organiza para o segundo tempo. Se ele calou a boca, saiu o terceiro gol, saiu o quarto, acabou. Acabou o jogo, né? Porque assim, foi acabou claramente assim, algo de que pareceu assim, algo de quem não estuda o adversário. Pô. Porque o Fortaleza, meu o Fortaleza teve vários jogos, o Fortaleza em termos de resultado teve mal, várias partidas, mas o Fortaleza fez bons jogos. A diferença do jogo de ontem para jogos anteriores é que o Fortaleza aproveitou as oportunidades. Ele foi para cima, criou e fez. Quantos jogos o Fortaleza... Contra o Corinthians, ele teve 2 maravilhosas oportunidades, inclusive uma com Moisés, o Vasco agora lá, contra o Vasco ele fez 1-0, perdeu o segundo e o terceiro. Aí deixei aberto, aí levou um gol. Ainda teve o lance do Moisés, parecido com aquele de ontem, que o goleiro do Vasco tirou. No finalzinho ia ser a vitória. Ia ser o gol da vitória. E foi bonito de ver a flutuação do time ali do meio para frente. Porque o que o Pochettino jogou, o que o Hércules jogou, o próprio Tinga vindo de trás, fazendo um apoio ali na frente, tudo isso contribuiu. Agora que o Sport ficou muito aberto. Sabe o que o Vojvoda fez? Eles não se prepararam para aquilo. Sabe o que o Vojvoda fez? Quando saiu o terceiro gol, eles acabaram. Sabe o que o Vojvoda fez? Reuniu o elenco todinho, vamos assistir Atlético e Sport. Assistiram o jogo todinho, Atlético e Sport. Aí estudaram bem direitinho o Sport. Aí as soluções que ele teve, ele tirou o lateral esquerdo, que já era improvisado, e botou o Barleta para jogar de lateral. Se o Barleta
com o Fortaleza atacando daquele jeito. Ele perdeu, foi um gol, Barleta. Podia quando ele fez a substituição no primeiro tempo ali, porque ele estava perdido lá, já. defendeu. Mas assim, eu acho que faltou prudência ao time do Sport. Ele não se preparou, assim, ele não aquilatou o tamanho do problema que ele tinha. Se ele se expusesse... No que a gente classifica na gíria como nó, o Vojvoda deu um nó, então, no... eu não gosto dessa história de nó, não. Eu Mas acho que que ele faltou os Alan Neto, isso aí. Isso é uma coisa assim, de um nó tático. Eu acho que o Fortaleza jogou muito. O Fortaleza O jogou plano muito. de jogo funcionou. Exatamente. E o Fortaleza foi efetivo. E o principal Pronto. foi efetivo. Pronto, É o que a gente diz assim, quantas vezes a gente já chegou aqui, e não é de hoje não, desde a da Série C eu digo, mas o time do Fortaleza cria muito e perde muito Perde gol. muito gol. Perde muito gol. Quantos jogos o Fortaleza perdeu de fazer um placar folgado para não passar sufoco no fim? Quantos jogos? E não é proibido ganhar de 4-0 no Não, primeiro tempo. o jogo contra o Botafogo, que o Fortaleza podia ter matado o jogo, fez 3, contra o 4, Corinthians, não o Fortaleza aí morreu toma de um gol de perder gol. empate. Contra o time lá do interior de São Paulo, o Bragantino. Bragantino, a mesma coisa. O Cruzeiro ainda teve um mau Cruzeiro, o Fortaleza quando fez 1-0, perdeu o segundo ou terceiro gol. E contra o Vasco, pela Copa do Brasil, Contra o arruma de Vasco gol que ele aqui e perdeu. lá. Então, assim... Eu imagino que o técnico do CRB vai pegar esse tape do jogo. Não, se a ideia vai outra coisa. Não, para tentar ver se vai ser diminui o totalmente tamanho do diferente. prejuízo. Mas Basta você ver como é que o CRB chegou até onde ele chegou. Olha, agora na Copa do Brasil, como é que ele jogou com o Ceará. E ainda teve a sorte de achar um gol. No começo, um gol maluco, que a bola bateu aqui e entrou. Ele segurou o jogo todinho. Não tem vergonha de jogar atrás. E é perigoso, porque tem aquele atacante assim, que é bom, o Anselmo Ramon, tem o Rômulo, tem o GG. Tem um bom jogador. O GG que é cearense. Tem o volante Falcão, que joga muito. Muito. Tem então, um goleiro muito bom. Ele foi para Fonte Nova ontem jogar para levar para os pênaltis ou achar um gol. É o que ele veio fazer aqui. Ele veio, eu acho que o Fortaleza até me preocupa mais, assim, todo mundo diz, ficou melhor pegar o CRB porque é um time pior do que o Bahia. Pode até ser tecnicamente, mas é um time que vai jogar todo atrás. Tem consciência do tamanho dele. Vai se fechar, né? Ele vai dificultar a vida do Fortaleza, porque a gente já viu o Fortaleza jogando várias vezes contra time que se retranca e o Fortaleza tem dificuldade. Talvez se fosse o Bahia, era um jogo mais aberto de trocação, onde dois times, quem aproveitasse melhor poderia Eu vou ganhar. fazer um comparativo meio tosco aqui, mas quem se lembra do jogo Brasil de Pelotas contra o Fortaleza, que era aquele jogo decisivo para subir da C para B, e o Fortaleza passou 90 minutos massacrando e não conseguiu furar a retranca do Brasil. A mesma coisa contra o Juventude. Mesma coisa contra o Juventude. Então, já tinha sido assim contra o Macaé. Então, a disciplina desse time do CRB, ela ficou evidenciada nesse jogo contra o Bahia. O Bahia martelou 90 minutos e não conseguiu. E não está errado, já que você está com a sabe palavra, das suas condições. Já que você está com a palavra, Teira, depois de amanhã nós já teremos o Fortaleza de volta ao Castelão. Jogo decisivo contra o Trinidense, que ele ganhou até com certa facilidade lá no Paraguai. Não, fez 1-0, levou um sufoco no segundo tempo e conseguiu um gol do Pikachu no final. No segundo tempo, levou o sufoco. Sim, no primeiro tempo estava 1-0, mas estava 1-0. Mas ganhou lá e vem decidir em casa, depois da vitória de ontem. Quarta-feira, véspera de feriado. Tudo leva a crer que nós teremos aí em torno de 50 mil pessoas no Castelão. Uns 40 mil. É jogo para o Fortaleza garantir. Era para dar 60 mil. Consolidar a classificação dele, né, Otera? Claro, o Fortaleza tem que jogar focado. A grande questão vai ser um jogo, assim, de uma certa maneira festivo, porque o torcedor vai comparecer, e o torcedor do Fortaleza não falta ao time, isso é preciso reconhecer. O torcedor do Fortaleza hoje, a camisa 12 mesmo, é o parceiro do time, está lá presente, apoiando, empurrando o time, mas o Fortaleza não pode brincar com adversários da série da Sul-Americana. Claro. Não pode brincar, não pode achar que vai ganhar empate, né, o Fortaleza? Não pode achar que o jogo... Brincar já teve o jogo de volta com o Potosí lá, que o Fortaleza não era para ter perdido da forma como perdeu aquela partida. Mas difícil, vai perder classificação, joga pelo empate. Mas é o tipo da coisa, joga pelo empate, penso eu que é o favorito, verdade, e acho muito difícil um resultado negativo nesse jogo. Sim, é brigando pela vaga que ele é o Boca. Direto, o Boca tem que ganhar o jogo dele e torcer para o Fortaleza perder. E o Fortaleza tem tudo para terminar aí na primeira colocação do grupo, né, e seguir em frente nessa competição, onde, é bom lembrar, o Fortaleza é o vice-campeão sul-americano. Renata, jogo para consolidar a classificação?
Cara, o Fortaleza, eu acho que estava com a espinha na garganta, que era, principalmente depois que caiu da Copa do Brasil, o jogo com o Vasco, e ele não fez um mau jogo, mas caiu. Né? E caiu porque não fez um mísero gol aqui no Castelão, fez 0-0. Então aquilo ficou com a espinha, foi pênalti de novo. Então o Fortaleza, eu acho que ele precisava dar uma resposta. A resposta foi dada além da conta, porque você dá de 4-1 no Sport dentro do Recife, depois de todos aqueles... Só para você situar aí, o PC que vai falar também, e o próprio Teran, o Fortaleza empatando vai a 11 pontos. Se o Boca ganha, vai a 11 pontos. Aí tem que ver o saldo. Se empatar, né? Se o Fortaleza empatar, o Boca ganhar. Só que o Fortaleza tem 13 gols, o Boca tem só 6 de saldo. Então é complicado. Certo? Então, eu acho que essa vitória maiúscula em cima do Sport, primeiro que coloca o Fortaleza numa final da competição. Não, vou corrigir aqui. O Fortaleza tem 13 gols marcados, ele tem 6 de saldo, o Boca tem 0 de saldo. Ou seja, o Boca tem que dar uma goleada de 7. Uma goleada de 7 e o Fortaleza perdeu o jogo, empatar o jogo. Cuidado com esse negócio de goleada lá, porque tem aquele jogo da Copa, né, que meteram 6 no Peru. Lá. Não lembrem daquele... Mas só tem um detalhe, meu filho. O Potosí está no páreo. Eu sei. Mas ele desceu do morrinho dele, meu amigo. Só estou dizendo que ele está no páreo, ele tem 7 pontos. Mas olha, ele vai jogar pela vitória. Eu acho que era uma questão de honra para o Fortaleza ir para a final do Nordestão. Por alguns componentes, né? E eu acho até que era o Bahia. Todo mundo imaginava esse grande clássico, Fortaleza e Bahia, que o Bahia já foi campeão do Nordestão em cima do Fortaleza, aquele time do Fortaleza do Clodoaldo, do Vinícius. Não, ali foi semifinal. Foi semifinal, né? Pois é. Mas tirou o Fortaleza, né? O Bahia foi campeão em cima do Ceará, né? Que o Bahia depois foi campeão. Foi campeão em cima do Ceará. E o Fortaleza busca um terceiro título da Copa do Nordeste. Ele tem 2 e o Ceará tem 3. Então ele iguala também ao seu maior rival. Isso também conta. Isso anima, isso mexe com o torcedor. Eu acho que o Vojvoda queria muito essa final do Nordestão. Eu não sei se o Vojvoda já tem título do Nordestão. Tem? O bicampeonato. O bicampeonato com ele, pois é. Então eu acho que conta. Até porque, veja bem, seria uma grande resposta. Você cai da Copa do Brasil da forma como caiu, nos pênaltis, aí você vai para o Nordestão, ganha com muita autoridade, vai para uma final... Né? Em tese, um time... Passa de fase em primeiro lugar na Sul-Americana. Passa de fase na Sul-Americana e aí vai agora se ajeitar para dar uma subida na tabela do Campeonato Brasileiro. Aí eu acho que fica um voo de brigadeiro, né, para o time do Fortaleza. Eu não estou querendo dizer aqui que ele já ganhou o Nordestão, não. Concordo com o Paulo César. É jogo difícil, é um jogo... Esse CRB vem para truncar o jogo e eles sabem fazer isso. Mas o Fortaleza é mais time e eu acho que fez as pazes, né? Com aquele futebol que a gente sabe que o Fortaleza pode jogar. E tem que fazer o resultado aqui. O que eu achei muito importante dessa vitória do Sport, por tudo que cercava o jogo, e repito, esse jogo não era para ter sido lá, uma vergonha ter sido lá, foi porque o Fortaleza voltou a encantar. Né? Quando eu digo encantar, é aproveitar a oportunidade, é dar uma goleada, porque o futebol é para isso também. Você não é proibido fazer 4 gols no primeiro tempo, não. E se você puder fazer, faça. E o Fortaleza fez. Agora é interessante, viu, o Renato? Você vê como são as coisas, né? O Fortaleza se classificou porque a pontuação do time, do grupo dele foi baixíssima. Sim. Até tem gente que diz que foi uma classificação culposa, né? Sim. Não foi se fosse por ponto... Foi culposa, né? A classificação. Agora que está decidindo tudo fora de casa. Agora, em compensação, aí ele vai para os mata-mata, aí dá de 5 no Altos e 4 no Sport. Olha como é que é o negócio. É interessante demais, né? Em 2 jogos ele fez. Não, mas ele está dentro do regulamento, isso aí é bobagem. Não estou dizendo não, estou falando com o futebol como é, por isso que você não adianta você achar que, porque fez isso, o Ceará ganhou a Copa do Nordeste ano passado e depois não conseguiu ganhar o campeonato, aliás, não conseguiu subir. No outro ano o Sport foi vice-campeão, caiu de divisão. Cara, é muito. Os campeonatos que têm esse formato de mata-mata. As Copas são diferentes. As Copas, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, a própria Copa Sul-Americana, são campeonatos muito diferentes do brasileiro. Manchester City perdeu a Copa da Inglaterra para o Manchester United. Copa é Copa, rapaz. Copa e que bom que o futebol não é ciência exata, né? Isso Copa, que a gente tem que reconhecer. A Copa ela permite algumas situações que você não consegue ver num campeonato de ponto corrido. Exatamente. E é o charme delas. Eu acho que tem que ter os dois. Tem que ter as Copas e os pontos corridos. Acho que vai ser o Bayer Leverkusen. Quem correu mesmo foi o tempo.
Acabou Foi. o nosso tempo aí. Acabou o programa. Obrigado ao meu amigo Cláudio Teirão pela sua brilhante participação mais uma vez aqui no plenário esportivo. O Renato Abreu. Valeu, um abraço. Paulo César. Hoje ele está todo ecológico, né? Você gostou? Eu tô verde, rapaz. Então, Mas obrigado a quando tiver você, maduro, né? espectador. Legal o futebol solidário que eu vi Foi, no muito Maracanã. bacana. Foi Muito legal. Eu acho que lindo o demais. futebol mostra mais uma vez que também se importa com outras E questões. lembrando que agora, no próximo domingo, aí já volta o Campeonato Brasileiro, Série A, né? Falta jogar com o Atlético. Aí com o para de Paranaense. novo, só volta dia 12 e 13. E Carlos Silva, só, não vai ter negócio de virada de mesa. Que bom, anunciou o presidente da CBF. Teve a reunião do Conselho hoje à tarde, mas antes da reunião ele já deixou claro que E você Ainda bem que não ouviram o Renato Gaúcho, né? Não, mas nós aqui antecipamos no programa da semana Você passada. antecipou semana Que eu passada. disse que tinha acontecido a reunião em São Paulo e já tinha decretado que não Verdade. haveria virada de mesa. Então, forte abraço a todos, obrigado aí pela audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.